Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Hoje faremos a leitura e o comentário de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu, nos itens 1 a 4, Indissolubilidade do casamento, que significa que a união entre o casal não pode ser rompida, né? Bom, aqui na mensagem de Jesus, em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9, Jesus disse assim: Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: É permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, lhes respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Então, Kardec, ele, em seu comentário a respeito da lição da noite, ele diz que nada é imutável, a não ser que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças, a transformações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Para as leis humanas, transformam de acordo com o tempo. Então, gradativamente as leis elas vão modificando de acordo com o desenvolvimento da espécie humana. Então, quanto mais inteligentes, quanto mais intelectualizados, as leis vão sofrendo as modificações, não é? E quando nós vamos introduzindo as lições de Jesus, as leis de Deus, através do amor universal, essas leis vão se aperfeiçoando de forma melhor, mais consistente e mais voltadas e de acordo com as leis de Deus. Então, para confirmar o que Allan Kardec disse, podemos citar o embate entre o nosso Judiciário Maior e o Congresso Nacional a respeito do aborto, por exemplo. A Constituição aprovada pelos parlamentares é clara em relação ao direito da vida desde a sua concepção. No entanto, há divergências dos ministros do Supremo em relação ao que está na lei, em relação ao aborto, e grande parte dos togados daquela importante instituição deseja aprovar aquilo que já está amplamente discutido por aqueles que originalmente e exclusivamente detêm o poder de fazer as leis, que são os deputados e senadores, ou seja, o Congresso Nacional. Então, sempre estamos querendo modificar, mudar as leis, e muitas vezes nós retrocedemos, pioramos às vezes em relação às leis justas de Deus. Mas voltando à lição, Kardec, ele quer nos mostrar que Jesus, quando afirmou que não se deve separar o que Deus uniu, estava fazendo-o em relação às leis de Deus. Pois, como vimos, as leis humanas são frágeis, muitas vezes incoerentes ou imorais.
Então a gente percebe que muitas vezes as leis, como já dissemos, elas não estão em conformidade ou de conformidade com as leis maiores do nosso Pai Celestial, que Jesus veio implantar na Terra, né? Esse reino que Jesus veio implantar na Terra. Então vamos voltar um pouco no tempo para contextualizar nossa mensagem. Então, quando ainda estamos lá no plano espiritual, antes de renascer, os benfeitores espirituais, aqueles que zelam e colaboram conosco, ajudam na elaboração de nosso planejamento reencarnatório, buscando as melhores situações de desenvolvimento de nosso espírito imortal. Então, antes de reentrarmos no plano físico, nós temos então todo um trabalho desenvolvido pela espiritualidade para que nós tenhamos um planejamento adequado às nossas necessidades aqui no plano físico. Então, sempre estão ajustadas para aquilo que realmente pode fazer a diferença na nossa transformação moral. Então, a programação, ela contempla o lar que nós vamos nascer, nossos pais e as principais e mais importantes situações e condições que devemos atravessar para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Inclusive, qual será a companheira ou o companheiro de convívio, os filhos, etc. Tudo muito bem planejado. O roteiro de progresso do espírito, em seus principais aspectos, está configurado antes de nossa reentrada no plano físico, como dissemos. Evidentemente que trata-se de um planejamento e roteiro das nossas principais atividades na carne, aquelas mais importantes, né? Com sugestões, intuições e influência de nosso anjo de guarda durante o acompanhamento aqui no plano físico e até no plano espiritual depois, das nossas condições e situações, do que podemos avançar ou não. Então, o nosso anjo de guarda está sempre nos intuindo para o bem e para seguirmos o nosso planejamento, né? Entretanto, cabe nós seguir tudo que foi organizado e planejado no plano espiritual. Agora, nós podemos falhar? Será que esse planejamento a gente pode seguir para outra estrada, para outro caminho? Sim, podemos. Na verdade, a maioria das pessoas que reencarnam não consegue atingir em absoluto, na integridade, o planejamento proposto no plano espiritual, né? Por exemplo, quando gostamos de alguém, quando nos apaixonamos, já existia uma conexão, né? E a espiritualidade, os espíritos, os benfeitores espirituais já observam essa situação. E aí já está tudo encaminhado para, no momento certo, nós nos aproximarmos da pessoa em que nós vamos nos unir. Então, a atração que sentimos por uma pessoa está relacionada à sintonia dos espíritos, da alma nossa, né? Que nós nos afinizamos no passado em outra existência e continuamos, né, com essas afinidades, né, com essas amizades, com esses relacionamentos guardados aqui na nossa intimidade. Mas será que podemos casar com a pessoa errada? Você faz um planejamento lá, eu fiz um planejamento com
para casar aqui com a minha senhora e de repente eu acabo casando com outra pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que pode acontecer isso? Não são às vezes do deslumbramento, né, que acontece, né, do dinheiro que a gente fica impressionado, da beleza da pessoa, né? Aí tudo isso está fora da programação, né? Agora, a união entre duas pessoas, o casamento, é uma das instituições mais importantes que existem para Deus e para a humanidade. Casar, ter filhos e constituir família é sagrado. A união entre dois seres humanos que se afinizam e se ligam perpetua-se e fortalece a raça humana, né? Na questão 696 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Se o casamento deixasse de existir, como muitos querem, né, qual seria a consequência disso? Então vamos à resposta dos espíritos: o retorno à vida animal. O Kardec ainda comenta: o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. Então você veja que o casamento é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Eu, por exemplo, posso dizer aqui de cadeira, no meu caso pessoal, ano que vem eu faço 40 anos de casamento. E posso dizer para vocês que eu ajustei a minha vida, passei a ter verdadeiramente responsabilidade quando eu me uni com a minha esposa, com a minha mulher. A partir de então, a minha vida deu um salto que eu considero, né, porque eu me conheço, considero, a minha vida deu um salto extraordinário em todos os sentidos para o bem. Hoje, por exemplo, eu frequento uma religião que eu considero de extrema importância para a minha vida, né? Me ajudou em várias partes, na família, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, né? Enfim, trouxe um progresso para mim excelente, fantástico, né? Bom, portanto, Deus, inteligentíssimo, criou o casamento, unindo duas pessoas para consagrar a vida material e fazer progredir o espírito. Então, como eu acabei de falar, né? O progresso depois do casamento, para mim, foi um salto extraordinário de desenvolvimento moral, espiritual e até mesmo intelectual. Então, essa união para mim foi imprescindível. Agora, para o casamento dar certo, o que é preciso? Será que o que é necessário para o casamento dar certo? Entrega de ambas as partes. Como assim? Entregar por inteiro ao lar, buscando fazer um melhor ao seu parceiro ou parceira. Agora, como podemos traduzir a entrega para melhor entendimento a respeito desse assunto? Aí eu anotei algumas palavras para melhorar o sentido de entrega, que se pode traduzir assim. Vamos nas palavras. O que é entrega, né? Compromisso, compreensão, entendimento, perdão, paciência,
responsabilidade, solidariedade, resiliência, reparação, aprendizado, ensinamento, aperfeiçoamento, união, humildade, empatia, cumplicidade, honestidade, conquista, sofrimento, dificuldades, dor, companheirismo, amizade, amor. Então, entrega, ela contempla várias possibilidades e condições para a gente atingir um casamento, digamos assim, feliz na medida do possível. Então, para que a gente possa ter harmonia no nosso lar e um casamento sólido, estas palavras, elas são essenciais. Essas palavras que eu acabei de amor e que traduz, como Joana de Ângeles diz, amor, companheirismo. Na questão 775, Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, a pergunta de Kardec, né? Qual que seria o resultado desse relaxamento, desse enfraquecimento dos laços da família, do casamento, né? Aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou, traduzindo, o fortalecimento do egoísmo. E aí a gente vê que com o egoísmo as coisas tendem a se tornar mais difíceis no lar, né? E aí vamos partir agora então para a indissolubilidade do casamento, né? Já que a gente está falando muito do casamento, vamos falar sobre a indissolubilidade. Nós sabemos que os abusos e sofrimentos injustificáveis, agressões físicas, humilhações, abandono, escravização e muitos outros, são situações que podem e devem provocar, né, e acaba provocando a separação entre os casais. Considerando que a união entre as partes se deteriorou e cessou as condições necessárias à união, ao amor entre as partes. E para evitar consequências graves e irreparáveis, muitas vezes não resta outra alternativa senão a de romper os laços matrimoniais para o bem da família. E muitas vezes a segurança e tranquilidade da mulher e dos filhos. A gente sabe que é uma situação complicada, muito difícil para o casal e especialmente para os filhos, né? Os filhos desejam sempre a união entre os pais, né? Que tudo fique bem, né? O papel da mãe é extremamente importante, né? No matrimônio. Mas o papel do pai também é muito importante, especialmente quando ele é um pai responsável. E a mãe também, né? Bom, a gente sabe que em algumas organizações religiosas, quando há a separação de casais, cria-se um clima negativo para os que se divorciaram. Isso acontece antes daquele grupo compreender a razão do desenlace, né, do matrimônio daquelas pessoas, né, que separaram. Agora, nós não temos como conhecer a situação daquelas pessoas que separaram, né, daqueles dois que resolveram
se separar. A gente não sabe o que se passa em quatro paredes, em especial entre os cônjuges. Não podemos invalidar ou execrar as pessoas por decisões que desconhecemos. Isso é fato. Somente os interessados diretos podem ajuizar melhor as situações. Então nós temos que ter um comportamento de compreensão, de entendimento em relação à separação de duas pessoas no matrimônio, no casamento, porque às vezes é necessário que aconteça isso. Jesus fala, não separeis o que Deus uniu, o que Deus juntou. Como a gente disse aqui, ele está se referindo essencialmente àquele matrimônio onde o amor é, digamos assim, a condição básica. Se há falta de compromisso, de comprometimento, desunião, desamor, que possa afetar, evidentemente, o casamento, a família, o melhor é a separação mesmo. Agora, temos que fazer sempre o melhor nas nossas condições para que a união prevaleça por 40, 50, 60, 70 anos. Não veio o seu Juca? Quantos anos com a dona Dejandira? Olha que matrimônio fantástico, maravilhoso, né? Bom, o que se deve prevalecer, então, é a união dos cônjuges. Nessa união dos cônjuges, é imprescindível prevalecer o amor companheirismo. E na definição de Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, nós vamos ler, para finalizar, a mensagem dela, Joana de Ângeles, que ela diz assim: no princípio da relação afetiva, o amor-paixão é muito forte, suplantando os demais. Então a gente vê que no início a gente se apaixona, né, por uma pessoa, né, e aquilo fica na nossa cabeça por às vezes um longo tempo, né? Essa relação de paixão, ela dura às vezes por ano ou anos, né? E aí ela continua: à medida que o tempo passa, vai perdendo a sua força, embora permaneça. Então, na medida em que o tempo vai passando, essa paixão, ela vai perdendo a força, mas permanece. É quando surge, então, o amor companheirismo. Aquele amor que se alegra com a alegria do outro. Aquele amor que fica feliz com a felicidade do outro. Onde nos sentimos bem em estar na presença um do outro. É quando fazemos o bem sem retribuição. No futuro restará apenas o amor companheirismo, que se chamará então amor universal. Então a gente observa que o propósito de Deus em relação a nós, em evolução permanente, progressiva, é alcançar o amor universal. Então, o trabalho nosso de desenvolvimento no planeta, ele está, então, essencialmente ligado a esse amor universal que Jesus nos propôs, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Será que nós estamos preparados para esse amor universal? Esse amor onde podemos nos sensibilizar com as pessoas, né? Que podemos ter um olhar diferente, né? Um olhar amoroso em relação aos nossos irmãos,
seja quem seja. Será que nós podemos um dia nos consagrarmos a esse amor integral, esse amor absoluto, esse amor que os espíritos superiores fazem o tempo todo, constantemente e automaticamente? Porque esses espíritos superiores são essencialmente amor. E aí a pergunta é essa: será que a gente consegue, mesmo no presente, começarmos a trabalhar por esse amor universal, esse amor sublime que é o amor de Deus, que é o amor que Deus quer de nós, que Jesus trabalhou constantemente em favor desse amor universal, que estende seu olhar para todos? Então fica essa questão, e eu agradeço essa oportunidade e peço a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja, né? Peço a Jesus que esteja sempre ao nosso lado para nos ajudar a encontrar os caminhos do amor universal. Muito obrigado.